Bom dia. Nós vamos ler novamente a passagem que lemos domingo passado na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1. Vamos ler os 3 primeiros versículos. Tito 1, de 1 a 3. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. No domingo passado, nós dissemos que esse encadeamento de palavras que Paulo usa aqui, fé, eleição, verdade, piedade, vida eterna, promessa de Deus, revelação pela pregação, tudo isso está baseado na expressão que ele usa e que diz na esperança da vida eterna. Então, a leitura correta no sentido teológico seria na esperança da vida eterna para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. A nossa fé, juntamente com tudo que envolve a fé, está baseado na esperança que Deus nos deu para a vida eterna. Se não houvesse essa esperança, não haveria o verdadeiro relacionamento com Deus, não haveria a fé, não haveria o amor, não haveria essa relação nova com Deus e uns com os outros, com base na aliança de Deus. Nós somos sustentados pela esperança da vida eterna. E isso também vai ser esclarecido durante a exposição da mensagem que nós começamos no domingo passado e deve durar ainda outros encontros. Nós vamos estar falando sobre isso agora de manhã e à noite, porque o reverendo Diogo está fazendo uma pequena viagem, segundo ele pediu ao conselho, pediu permissão ao conselho, e nós estaremos falando então sobre esse tema, esperança da vida eterna, agora de manhã e também à noite. Então, no domingo passado, nós falamos sobre a fé e desenvolvemos a questão da fé em todos os seus sentidos. A fé como relação com Deus, a fé como relação uns com os outros, a fé como relação com o mundo. A fé, portanto, além de ser o poder de Deus que habita em nós pelo Espírito Santo, ou seja, a vida eterna que nos sustenta na nossa relação com Deus,
A fé também é aquele poder de Deus que nos concede vitória contra as tentações e contra todas as adversidades desse mundo. A Bíblia diz que o que vence o mundo é a nossa fé. O Espírito Santo que habita em nós, da parte de Deus, ele nos dá a liberdade de nos dirigirmos a Deus na condição de filhos. Ele nos revela a Deus como Pai e faz com que essa relação com Deus envolva a nossa relação uns com os outros como irmãos. A fé, ela nos faz sentir e perceber a realidade de que nós temos uma nova vida em Cristo. E que essa nova vida nos une em Cristo como membros de Cristo, como corpo de Cristo e membros uns dos outros. Essa fé é vida, essa fé, ela é vital e ela é dinâmica. Pela palavra dinâmica, nós estamos querendo nos referir ao poder que Deus nos dá de vivermos para Ele, de vivermos do modo digno e de modo agradável de Deus. Isso é pela fé. Então, fé, se nós fôssemos dizer em poucas palavras, é a vida eterna que Deus nos deu. E agora nós vamos desenvolver aqui a segunda palavra que o apóstolo Paulo usa para falar a respeito da nossa realidade espiritual, da esperança da vida eterna que nós temos em Deus. Ele diz que ele foi constituído apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos. A verdadeira fé, ela não é para todo mundo. Nós já dissemos aqui que a fé não pode ser produzida por nós. Não há nenhum tipo de catarse que possa promover a fé. Catarse é uma crise emocional e psicológica que às vezes leva uma pessoa a mudar de vida, que às vezes leva uma pessoa a fazer coisas que normalmente ela não faria. Mas catarse é apenas uma crise, é apenas um sentimento humano. Todo mundo pode passar por uma catarse. Eu fui testemunha de que dentro das reuniões católicas que são realizadas por aqueles que estão se preparando para o casamento, eu não sei se isso ainda acontece, as pessoas choram, as pessoas gemem, as pessoas se abraçam umas às outras. Os dirigentes dessas reuniões, eles são pessoas preparadas para manipular a emoção das pessoas. É como acontece nas igrejas neopentecostais.
Os líderes são treinados para levar as pessoas a um êxtase, a uma catarse. Isso é possível. Mas nem mesmo a mais profunda catarse pode produzir a verdadeira fé, porque a verdadeira fé é dos eleitos. Não que a fé não mexa com as nossas emoções. Sim, mexe. Mas num sentido saudável. A fé pode levar o eleito de Deus a se emocionar diante de Deus até as lágrimas. Verdadeiramente falando. Mas ela, depois que passa o efeito da catarse, ela permanece. A catarse católica, a catarse neopentecostal, a catarse espírita, porque no espiritismo também acontece, ela é passageira. Depois que a pessoa tem as suas emoções abaladas, mexidas, volta o vazio, volta a tristeza, e pior ainda, porque a pessoa tem o sentido de que foi vítima de uma fraude espiritual. Mas a fé que é dos eleitos, ela foi dada por Deus, pelo poder do Espírito Santo, e ela permanece. Ela estará ali para sempre. Até a volta do Senhor Jesus Cristo, porque depois, no novo céu e na nova terra, não haverá mais necessidade de fé. Mas a fé é dos eleitos. E quando nós falamos em eleitos, nós estamos falando então de algo que Deus realizou antes da criação do mundo, a eleição de cada um de nós. Os eleitos são aqueles que foram escolhidos por Deus na eternidade, antes da criação do mundo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós não fomos chamados por Deus devido a um acidente profético. Deus nos escolheu conscientemente, deliberadamente, soberanamente. Ele quis constituir uma família. E para fazer parte dessa família, Ele nos elegeu, a mim e a você. Cada um de nós que está aqui hoje, nesta manhã, e que verdadeiramente já creu em Cristo como Salvador, creu em Cristo, aceitou a Cristo, se converteu a Cristo porque foi eleito por Deus para isso. Jesus Cristo veio da parte de Deus para salvar os que foram eleitos. E os que foram eleitos são aqueles que aceitam o Evangelho. O Evangelho de Deus foi escrito e ele é pregado para atingir os eleitos de Deus. Só os eleitos reconhecem o Evangelho como uma mensagem de Deus. Quando o eleito ouve o Evangelho,
ele reconhece a voz de Deus e sabe que essa voz de Deus é para ele. E ele atende à voz de Deus. Porque ele descobre que pertence a Deus, que pertence ao reino de Deus e que aquela voz do Evangelho é para ele. A partir daí, o eleito, ele recebe o poder de Deus para viver para Deus, para renunciar, desprezar, deixar tudo aquilo que não agrada a Deus. Ele pertence a Deus. Descobre que sempre pertenceu a Deus. A pessoa que é convertida, ela recebe da parte de Deus um conhecimento que ela não sabe explicar, mas que mostra para ela que aquele relacionamento com Deus que ela acaba de receber sempre existiu. Aquilo é como se fosse um cordão umbilical que a liga com Deus. Esse cordão, ele nunca é cortado, porque é o que transmite a divindade de Deus para os nossos corações, pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos coparticipantes da natureza divina. Então nós temos essa conexão com Deus através de Cristo pelo poder do Espírito Santo. E isso só os eleitos possuem, porque eles estão eternamente ligados a Deus. Eu vi algumas das imagens mostradas pela televisão, e isso pode ser visto na internet, de astronautas fazendo passeios no espaço, fora da nave espacial, ligados à nave por um cordão, como se fosse um cordão umbilical. E interessante é que esse cordão está acoplado na roupa do astronauta, mais ou menos no lugar onde está o nosso umbigo. Enquanto a nave de onde o astronauta saiu está circundando a Terra a 40.000 quilômetros por hora, ele está passeando no espaço fora da nave, ligado a ela por um cordão umbilical. Esse cordão não pode ser cortado, porque senão a morte é instantânea. A sua vida está ligada à nave. Nós estamos ligados a Deus assim. E o cordão umbilical é a fé. Então, só os eleitos de Deus estão ligados a Deus nessa condição. É uma condição de vida. Só os eleitos de Deus possuem a fé.
para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Mas o que é a verdade? Pilatos fez essa pergunta para Jesus e não esperou resposta. Quando Jesus estava sendo julgado, Jesus falou com Pilatos a respeito da verdade. E naquele tempo, a verdade era um dos assuntos mais discutidos pelos filósofos, que não tinham chegado a uma conclusão a respeito do que era a verdade. A verdade sempre incomodou os seres humanos. A filosofia nunca respondeu à pergunta o que é a verdade. E nos nossos dias, essa mesma questão está diante dos filósofos, que estão tentando responder, dar uma resposta para ela. E o que está estabelecido nos nossos dias, neste dia de hoje, e vai continuar por muito tempo, é que a verdade é relativa. A filosofia chegou ao consenso de que deve ser deixado a cada um a resposta para o que é a verdade. Ou seja, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. E ninguém deve impor a sua verdade a quem quer que seja. É por isso que algumas nações do mundo já proibiu a pregação do Evangelho. Porque quando nós pregamos o Evangelho, nós dizemos que o Evangelho é a verdade. E como a filosofia chegou ao ponto de estabelecer que a verdade é relativa, cada um tem a sua, então seria uma violência, um crime, uma pessoa querer impor a sua verdade a outro. Daí a perseguição contra o Evangelho, daí a proibição de se pregar o Evangelho. E aqui no Brasil, a lei da intolerância também, indiretamente, proíbe a pregação do Evangelho. Não há uma lei específica contra isso, não por enquanto, mas já se discute não tolerar que uma pessoa queira impor a outra a sua religião, ou seja, a sua verdade. Porque cada um é livre para ter a sua própria verdade. Mas o que é verdade? Ninguém responde. A verdade ela é tratada como uma realidade na vida das pessoas. Uma outra coisa que a filosofia resolveu é que não existe verdade absoluta. Então, aquela diferença, aquele contraste entre verdade e mentira, para a filosofia, não existe.
Segundo eles, a vida é cinza. Ela não é preta e nem branca. Se ela é cinza, então ninguém pode acusar o outro de mentira, porque não existe verdade absoluta, segundo a filosofia humana, mas não segundo a palavra de Deus. Essa é uma das razões pelas quais a Bíblia está sendo cada vez mais restringida no mundo inteiro. Em alguns países ela já foi totalmente proibida. Em alguns países é crime com pena capital possuir, ler e divulgar a Bíblia, a palavra de Deus. Pena capital. E não somente para quem for encontrado com a Bíblia e encontrado lendo a Bíblia ou pregando a Bíblia, mas para a família inteira da pessoa. Essa é uma tendência que nós sabemos que vai tomar conta do mundo inteiro. Porque a palavra de Deus nos diz que o anticristo, um futuro governador mundial, ele vai estabelecer a pena de morte para quem ler a Bíblia, para quem tiver uma Bíblia, para quem pregar a Bíblia. Porque ele vai se colocar no lugar de Deus e não vai admitir absolutamente nada que possa perturbar esse reinado. Mas Paulo está dizendo que ele foi chamado por Deus para promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade. O pleno conhecimento da verdade. Se nós não sabemos o que é a verdade, como é que nós vamos chegar ao pleno conhecimento da verdade? Então, precisamos responder o que é a verdade. Nós falamos em verdade praticamente todos os dias. Está no nosso vocabulário e nós nos acostumamos a usar essa palavra no nosso dia a dia. Uma coisa é verdade, uma coisa é mentira. Você está falando verdade? É verdade mesmo? Nós costumamos perguntar. E hoje em dia está em evidência uma expressão que tem a ver com a palavra verdade. É a expressão fake news. Fake news é uma falsa verdade. Interessante é que enquanto os filósofos estão discutindo o que é a verdade, o mundo todo está falando em fake news, uma falsa verdade. E os governos da terra, inclusive o nosso, estão procurando legislar a respeito de fake news. Para proibir a fake news, para restringir a fake news.
para castigar, punir aqueles que produzem fake news, que divulgam fake news, que circulam fake news. Falsa verdade. Interessante que a Bíblia, ela diz assim, tem um versículo na Bíblia que diz exatamente assim: não espalharás notícias falsas. Já leram isso na Bíblia? Deixa eu perguntar aqui, quantos já leram isso na Bíblia? Poucos. Muito poucos. Não espalharás notícias falsas. E se você então pegar a Bíblia, escrita em inglês, notícias falsas, lá vai estar escrito o quê? Fake news. A Bíblia já condenava as fake news, ó. Por quê? Porque Deus é verdade. Agora, por trás disso aí vem um mundo de significados que nós não vamos apresentar daqui, porque nós teremos que passar aqui vários domingos dentro do nosso limite de tempo para falar tudo a respeito de verdade. Mas a verdade começa com Deus, porque Deus é a verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o que Jesus Cristo quis dizer quando ele falou: eu sou a verdade? Pilatos perguntou para Jesus o que é a verdade e escapuliu, caiu fora, ele não quis ouvir. Ele teve medo da resposta. Mas hoje, para resumir tudo o que eu poderia dizer aqui, com base nas Escrituras, a respeito da verdade, eu posso dizer, repito, resumindo, que a verdade é a verdadeira realidade das coisas. As coisas como elas são do ponto de vista de Deus. Ponto de vista hoje é expresso através de uma palavra bonita, cheia de significados, que é a palavra cosmovisão. Qual a sua cosmovisão da realidade? Como é que você vê o mundo? Como é que você vê os fatos da vida? Como é que você vê a história? Como é que você vê a política? Como é que você vê a economia? Como é que você vê a vida das pessoas? O que todas as coisas significam para você? Aí cada um daria a sua opinião e a cosmovisão seria relativa. Tudo cai no relativismo. Mas a verdadeira realidade das coisas é como Deus vê as coisas e como Deus criou as coisas e como Deus faz as coisas e como Deus governa as coisas. A verdade é a verdade de Deus.
A verdade é a verdadeira realidade das coisas do ponto de vista de Deus. E aos eleitos de Deus, Deus concede a visão verdadeira da verdadeira realidade das coisas. Só os eleitos de Deus é que podem ter o conhecimento da verdadeira realidade das coisas. E Paulo está dizendo aqui que ele foi chamado por Deus para nos fazer ter o pleno conhecimento da verdade, o pleno conhecimento da verdadeira realidade das coisas. O que é que as coisas significam de fato? Por que que as coisas estão acontecendo assim? Por que é que as pessoas estão fazendo o que fazem? Por que é que a Rússia invadiu a Ucrânia? E por que é que os russos estão atacando a própria Rússia agora? O que é que os fatos significam? Qual é a verdade que existe por trás das coisas? Se alguém souber isso, então sabe tudo. E é isso que Deus nos quer revelar, a verdade. Existe tanta mentira no mundo que não dá para separar a mentira da verdade, a não ser pelo pleno conhecimento da verdade dado por Deus. É isso que Deus quer nos dar, o pleno conhecimento da verdade. Mas hoje à noite nós vamos continuar falando desse pleno conhecimento da verdade, porque ele é segundo a piedade, que é a próxima palavra que Paulo usa. As coisas aqui estão encadeadas, uma depende da outra. Então, hoje no culto vespertino, nós vamos continuar daqui de onde nós paramos. Então, a verdade é a verdade de Deus, é a verdadeira realidade das coisas do ponto de vista de Deus. E como é que isso funciona? É segundo a piedade. E aí então nós vamos ligar uma coisa com a outra.